Muito bem, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Nossa última das 7 terças-feiras do destravamento da alma. Destravamento da alma versus a busca do reino de Deus. Nós fizemos uma boa e longa introdução, esclarecedora, e depois passamos a falar sobre as 5 maiores travas que podem estar alojadas na nossa alma e que vão desencadeando outras. Temos falado que ao vencermos essas basilares, essas fundamentais, as outras podem com facilidade ir se dissipando da nossa alma. E nós vimos que o pai de todas as travas é o ódio, porque o ódio é o oposto ao amor. E temos visto que Deus não ama apenas, Deus não sente amor, Deus é amor. E o ódio então se opõe à presença de Deus, à manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Vimos que o ódio pode ser vencido pelo perdão recebido e pelo perdão concedido. Tanto o perdão que eu recebo de Deus, quanto o perdão que eu dou para as pessoas, se fundamentam no amor incondicional de Deus. O Deus a quem nós chamamos do que mesmo? Puxa vida. O Deus a quem nós chamamos de Pai. Nós podemos chamá-lo de paizinho, querido. Então, como é que se vence o ódio? Sendo inundado pelo amor de Deus. E é o amor de Deus que concede para nós o perdão. E quando nós recebemos o perdão de Deus, nós temos perdão, poder para liberar perdão. Depois vimos as outras 2 travas, o medo e o complexo de inferioridade. E essas 2 travas nós vimos que elas vão se enfraquecendo na medida que eu consigo me expor. E me expor não para qualquer pessoa, não em qualquer lugar e muito menos de qualquer jeito, mas se expor de coração para alguém de confiança. Não alguém de confiança por mera amizade, mas alguém em quem eu confio, porque essa pessoa manifesta a presença de Deus. Obviamente que quem manifesta a presença de Deus não significa ser uma pessoa perfeita, porque quem de nós poderia manifestar a presença de Deus, se para manifestar a presença de Deus fosse necessário ser perfeito? Quem de nós? Nenhum de nós. Embora saibamos que o convite de Jesus é para que nós cresçamos em santidade e cresçamos em perfeição. Então o ódio se vence com o amor de Deus, que traz perdão para nós e nos dá poder para perdoar. O medo e o complexo, nós vamos vencendo pedindo ajuda para as pessoas que podem manifestar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E a imoralidade sexual, e a ganância, e a inclinação para os pecados da carne, e a necessidade de possuir coisas. Como é que nós vencemos essas outras 2 travas tão reais e tão verdadeiras, que militam todos os dias contra o equilíbrio emocional, contra uma alma completamente livre para discernir, para ouvir e obedecer a voz de Deus? Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo.
É muito claro que Deus é o Deus do hoje. O ontem é lembrado por Deus por aquilo que Ele estabeleceu, pelas promessas que Ele fez, mas Deus não vive do passado. Deus não nos trata pelo nosso passado. Ele mesmo promete que quem está em Cristo é nova criatura. O Deus da Bíblia nos convida a viver em novidade de vida. E Deus também não é o Deus do futuro, porque o futuro para você e para mim ainda não chegou. Deus é atemporal, Deus é o Deus do presente. Ele conhece o seu futuro, o meu futuro. Ele sabe como vai ser a minha vida e a sua, se nós optarmos por andar na vontade dEle, ou por andar fora da vontade dEle. Deus sabe como vai ser a sua vida e a minha, se nós decidirmos destravar a nossa alma, ou se nós quisermos continuar, mesmo sendo filhos, a andar com a alma travada. Então não é Deus que determina como vai ser a sua vida e a minha. Ele sabe sim o que Ele vai poder fazer se eu escolho andar na sua vontade, ou se eu escolho andar fora da sua vontade. Porque se fosse Deus que determinasse tudo, ninguém andaria em desobediência, ninguém se perderia. Agora, Deus, na sua onisciência, sabe o que vai dar de você, se você obedece, e o que vai dar de você, se você desobedece. Deus sabe o que vai dar de mim, se eu me inclino para a vontade dEle, ou se eu me rebelo contra a sua vontade. E é por isso que Ele diz, o amanhã ainda não chegou, o ontem já passou, e o que passou? Passou. Então você deve viver apenas aquilo que você tem. E o que é que nós temos? Nós temos o hoje. Hoje é o dia que eu tenho para plantar. Hoje é o dia que eu posso regar. Está escrito que quem planta, colhe. Quem rega vai ver crescer. Mas eu não posso fazer nada pelo ontem. E amanhã não chegou, também não posso fazer nada. Então o dia que eu tenho que me concentrar é o dia de hoje. E no dia de hoje há uma ordem para a minha vida e para a sua vida. E a ordem é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se no dia que eu tenho hoje, se hoje eu busco o reino de Deus, então aquilo que mais preocupa o ser humano, que mais ocupa a mente do ser humano, recurso financeiro e prazer, Deus cuida. Porque eu pergunto para você, vestir uma boa roupa é prazeroso ou não? É. Comer uma boa comida é prazeroso ou não? Morar numa boa casa é prazeroso ou não? É. Então Jesus promete aqui que se eu buscar hoje o reino de Deus, essas coisas que eu necessito, que requerem recurso e que dão prazer, Ele vai cuidar. Obviamente que nós conhecemos todo o contexto da Escritura Sagrada, e buscar o reino de Deus é viver nos princípios do reino. Buscar o reino de Deus não é apenas ler Bíblia, orar e jejuar, é ler Bíblia, orar e jejuar para cumprir todas as obrigações que um ser humano normal tem sobre a face da terra. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Então, as duas últimas travas basilares que precisamos vencer, a fim de que muitas outras travinhas, pequenas travas desapareçam das nossas vidas, são a imoralidade sexual e a ganância. E confessar que é ganancioso, ou confessar que é fraco para resistir à prática sexual fora do ambiente que Deus aprova, e todo mundo sabe qual é o ambiente que Deus aprova para a prática sexual. Qual que é? O casamento. E por que em toda a terra há uma luta ideológica para acabar com o casamento?
para que o ser humano se afunde na imoralidade sexual. Porque está escrito na palavra de Deus que quem destrói o santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá. O diabo trabalha para que o ser humano mergulhe na imoralidade, a fim de que o ser humano se afaste completamente da presença de Deus. O diabo não dá ponto sem nó. Você não vai encontrar crente mais amuado na terra do que aquele crente que está pecando contra o lugar onde Deus habita, contra o próprio corpo. E você há de concordar comigo que já faz bastante tempo que através dos meios de comunicação, Satanás vem trabalhando para que o corpo seja tratado como um mero objeto, que dá para plastificar e desplastificar, que dá para usar, lavar e usar de novo do jeito que quiser. Quem concorda comigo? É isso aí, porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é sagrado. Nós somos agora a casa de Deus, porque está escrito que Deus não habita em casas feitas pelas mãos dos homens, e você e eu não fomos feitos pelas mãos humanas. O nosso pai deu a semente, a nossa mãe deu o óvulo, mas quem nos teceu no ventre de nossa mãe foi o Deus Criador dos céus e da terra. Confessar que é ganancioso não é suficiente para a ganância sair do coração. Confessar que é fraco para resistir à prática sexual não é suficiente para vencê-la. Quantas pessoas do bem e de bem você conhece que estão perdidas por terem se afastado da comunhão, da congregação, da busca pela presença de Deus, por ter que trabalhar além do normal para suprir necessidades secundárias ou para guardar além do que poderia? Quantas pessoas você conhece? Não, eu estou com muita conta, eu estou com muita necessidade, eu tenho sonhos, eu preciso economizar tanto, e por um tempo eu vou ter que abrir mão de congregar, eu vou ter que abrir mão de ser discipulado, eu vou ter que abrir mão de ler Bíblia, eu vou ter que abrir mão de orar. E essas pessoas estavam bem, elas estavam animadas, elas estavam convictas de que elas permaneceriam na presença de Deus, e por ter que trabalhar loucamente, elas se perderam na fé. Quem conhece gente assim? Quem conhece, levante a mão. Então não é viagem na maionese minha. Quantas pessoas de bem e do bem você conhece que por não resistir à tentação carnal e por viver na prostituição, acabaram se afastando definitivamente da presença de Deus? Tem um casal de pastores, casal lindo, casal de pastores, que eu sei que trabalharam muito para Deus, que eu sei que doaram muito do que ganharam na terra para Deus, mas o homem era viciado em casa de massagem, em casa de prostituição, e a mulher não era fiel. Mesmo andando na presença de Deus, sendo usados por Deus, contribuindo para a casa de Deus, a maior parte do tempo que eles estiveram congregando, eles andaram no caminho da prostituição. Ele agora está falido e ela está casada com outra mulher. Mesmo tendo filhos, mesmo tendo pisado no Santo dos Santos, mesmo tendo recebido graça de Deus e ganho centenas de vidas para Jesus. Essas duas últimas travas, eu considero as mais perigosas. Sabe por quê? Porque são as mais reais no seu dia a dia e no meu dia a dia. São as mais comuns, e elas são disfarçadas de necessidades. Você já ouviu alguém que não consegue vencer a carne dizendo assim: mas Jesus disse a carne é fraca? Quem já ouviu? Alguém já ouviu alguém falar isso?
Jesus falou, mas Jesus disse mais alguma coisa. Ela é fraca, mas se você jejuar e orar, você vai submetê-la à vontade de Deus. A carne é fraca, mas o nosso Deus é forte. A carne é fraca, mas se nós decidirmos, Ele pode nos ajudar a vencê-la. Essas duas travas só se vence com posicionamento, com postura, com atitude, que a princípio deixa a pessoa no prejuízo, mas que depois de tomar atitude contra essas práticas, contra esse modo de vida, essa atitude será sempre acompanhada pela paz que excede todo entendimento, e por um começo de caminho de vitória. Às vezes eu fico um pouco pensativo, se deveria ou não ficar contando as minhas histórias como exemplo, mas duas atitudes que eu tomei na minha vida, em resposta ao conhecimento da palavra, que fizeram grande diferença no rumo da minha vida e, consequentemente, me conduziram ao centro da vontade de Deus, são as duas relacionadas exatamente a essas duas áreas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha acabado de conquistar a moça mais perseguida do bairro, todo mundo queria namorar com ela, e eu a conquistei porque ela ficou com dó de mim. Você já ouviu falar disso? A pessoa fica tanto com dó do miserável ou da miserável, que acaba pensando assim, vou dar uma chance para essa desgraça. Foi mais ou menos por aí, porque se eu falar que eu tinha muita coisa para oferecer, não é verdade. Então eu imagino que foi por insistência, por minha insistência e por dó. E comecei a namorar, 18 para 19 anos, já contei isso aqui, e experimentei a coisa mais maravilhosa que Deus criou para o ser humano. Pergunta para o seu vizinho, você sabe o que é? Se chama orgasmo. Orgasmo é o resultado da prática sexual entre um homem e uma mulher. Embora muitos homens almáticos, maridos evangélicos almáticos, travados e egoístas, só eles que chegam lá, e as esposas ficam na sofrência. Mas essa é a maior sensação, a sensação mais maravilhosa que Deus criou para o ser humano. E ela deve ser usufruída apenas dentro do casamento. E eu então comecei a experimentar essa sensação, desobedecendo meu pai, porque meu pai, apesar de não viver assim, ensinou que só deveríamos fazer isso depois que casasse. Mas os complexos de inferioridade me levaram a praticar aquilo que eu só deveria praticar depois que casasse, então, com essa jovem, 6 anos mais velha que eu, e que todo mundo queria namorar, e que o complexado conquistou. Em 1 ano e pouco namorando, Jesus me aceitou, e eu então, lendo a palavra de Deus, escravo da imoralidade sexual, ouvi Deus falar comigo através dessa passagem. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Alguns versículos antes diz que quem se une a uma pessoa
fora do casamento, ou quem se une à prostituta se torna um só corpo com ela. E quem se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Veja bem, quando eu me uno a uma pessoa, eu me ligo a ela, ainda que aquilo seja eventual, seja um encontro pago. Eu me torno um só corpo, eu tenho ligações de alma com a pessoa. Agora, quando eu me entrego para Cristo, eu passo a ser um com Ele onde? No Espírito. E o mundo espiritual determina o mundo material. Então, para você e para mim, que somos filhos de Deus, que nos tornamos cristãos, nós só seremos vencidos por aquilo que nós não quisermos vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O dia que eu li esse texto, ele cresceu aos meus olhos, ele inchou dentro de mim, e na primeira oportunidade que eu tive para ficar sós com a namorada, eu disse para ela, nós vamos ter que casar. E ela falou, você está maluco? Ela disse mais ou menos assim, rapaz, você é um pé rapado. Como é que eu vou casar com você, você não sustenta nem você? Está maluco? Casar o quê? Então, se nós não casarmos, nós não vamos mais poder ter relação. Você está doente? Você não está funcionando mais? Você não gosta mais de mim? Você arrumou outra? Eu disse para ela, não, eu estou bem, está tudo funcionando bem, eu amo você, mas eu li na Bíblia que você e eu, aos olhos de Deus, somos prostitutos. Quem aqui se lembra o que ela falou? Eu já contei essa história aqui. Quem lembra? Está vendo? A pedagogia está certa. Nós devemos pregar a mesma mensagem pelo menos 40 vezes. E contar a mesma história pelo menos 40 vezes. Quando eu respondi que eu estava saudável, que eu ainda gostava e que eu amava, e por último eu disse que eu tinha lido na Bíblia, ela me disse assim, você está louco, Bíblia é coisa de velha, esse é um livro ultrapassado, larga disso. E aí, se você for procurá-la, e se você for pedir um testemunho da vida dela, como ela vive hoje, você vai ver que ela vive na mesma miséria. E como você me conhece, você sabe que Deus já me usou, não só para que eu não vivesse na miséria, mas para tirar centenas e milhares de vidas da miséria. Existe um preço, mas existe uma recompensa. 19 para 20 anos. Só fui praticar o tal do sexo de novo e senti aquela sensação maravilhosa. Com 30 anos, quando me casei com a Marcinha. Porque hoje é um retrocesso falar disso. Porque os cristãos evangélicos são tão fiéis clientes dos motéis quanto os não cristãos. E essa é uma das principais travas da alma que impedem os cristãos de usufruir vida e vida em abundância. Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Agora eu pergunto para você, você acha que eu tinha noção que eu tenho hoje sobre trava na alma? Lógico que não, mas eu tinha então a ciência do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus. Você acha que eu parei de namorar com ela, eu parei de ir com ela porque eu não gostava mais? Óbvio que não, mas a partir do momento que eu aprendia o que desagradava a Deus, eu buscava não praticar, nunca mais. Quantos cristãos que amam a Deus de verdade, que conhecem a vontade de Deus, mas não conseguem ser plenamente livres por não abrir mão dos prazeres sexuais? Perguntei para o seu vizinho, você conhece alguém? Vamos orar agora e pedir para o Espírito Santo colocar uma tela na cabeça de cada crente que está aqui. Aí você vai olhar para o seu vizinho que está do seu lado.
E será revelado tudo que acerca desse assunto passa na sua mente, no seu coração. Ah, o negócio ia ficar feio. Porque essas duas áreas são as áreas que mais perseguem a vida de todos os seres humanos. Não é desgraça sua ou minha. Não, isso persegue todo mundo. E é por isso que a Bíblia diz que nós, ao invés de sermos juízes, apontadores de dedo, nós devemos ser ajudantes uns para com os outros, para nos ajudarmos a vencermos as travas. Tem gente sentada aqui hoje nessas cadeiras, que tem falado: Deus, por que não sai de dentro de mim essa inclinação podre? O Senhor sabe que eu não quero, eu quero ser fiel, meu Pai, mas por que acontece isso comigo? Eu já quase desgracei a minha vida inteira e da minha família. Porque essa não é uma trava fácil de vencer. Ela requer uma atitude radical, drástica. Quantas pessoas, nenhuma, nem duas, nem uma dúzia, muitas dúzias de pessoas, já choraram na minha frente, já espernearam. Esse casal de pastores mesmo, eu aconselhei o homem, eu aconselhei a mulher, mas quando as pessoas acham que já tem Deus, mas não andam com Ele, elas têm uma dificuldade imensurável de ouvir o que Deus está falando, seja através de quem? De quem for. E você sabe qual que é o tipo de postura que mais ensurdece os nossos ouvidos de ouvir a voz de Deus? Diga aí para o seu vizinho: o orgulho. Não, para falar comigo tem que ser o ó do Borogodó. Para falar comigo tem que ser alguém de vestes reluzentes, que a face brilha que nem Moisés. Eu não estou nem aí para quem fala, Deus usa o que Ele quiser. Eu quero ouvir a voz dEle, eu quero que Ele fale, não importa através de quem. Quem está me entendendo? Quantos jovens cristãos desonram e enganam seus pais se identificando como virgens, quando na verdade vivem fornicando e prostituindo-se? Escute o que eu vou dizer. Mas isso, apóstolo, não tem nada a ver. Ah, eu vivi assim, mas eu já casei. E como é que está seu casamento? Você tem certeza que você está bem casado, sua vida conjugal é abundante? Olha só, muita gente engana os pais dizendo: não, eu nunca fiz sexo, só vou fazer depois que casar. E tá bom, então vai lá no casamento, o pai naquela maior felicidade, que agora os filhos vão ter uma nova família. Casa, depois de alguns dias já começa a dar pepino. Por quê? Porque casaram na base do engano, na base da mentira. Quem está me entendendo? Ah, mas se alguém caiu antes de casar, a vida vai ser uma desgraça. Nada disso, não é isso que eu estou falando. A desgraça é a mentira, a desgraça é o engano, porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados e todos nós temos algum. O problema não é pecar, o problema é estar no pecado e fazer de conta que é santo. O problema é enganar quem Deus disse que nós temos que honrar. Quem está me entendendo? Então, se você casou na mentira, se você casou no engano, seu casamento está uma M. Se os seus pais estão vivos, dá tempo de você consertar. Vai lá e diga para eles: pai, mãe, eu enganei vocês, eu menti para vocês. E eu percebo que é por isso que eu não tenho sossego, mesmo amando meu cônjuge. Eu vim aqui confessar que eu fiz antes de casar. Eu quero que vocês orem por mim, me perdoando e me abençoando. Seu casamento vai mudar. Porque essa atitude atrai a mentira e o engano para dentro do casamento. Quem está me entendendo? O espiritual determina o material, o natural, travas na alma. Mas como? Cresci na presença de Deus, eu amo a presença de Deus, já estou no 4º casamento, eu não acerto. Para a maioria é colheita. É necessário remover essa marca. É necessário remover esse marco do seu histórico. E quem sabe você tem discípulos, tem pessoas que você ajuda,
que estão numa luta terrível, porque casamento, irmãos, é o melhor lugar do mundo. Quem que instituiu o casamento? Foi Deus. E tem muita gente casada que ama Jesus achando que casamento é coisa do diabo. Porque depois que eu casei, eu estou sofrendo tanto, que será que isso é de Deus mesmo? É de Deus. Mas tudo que Deus tem para a sua vida e para a minha, precisa ser vivido no centro da sua vontade, dentro dos seus princípios. Tem um ditado que diz: você quebra o princípio, um dia o princípio vai te quebrar. Apóstolo, você está enganado. Eu casei do jeito que o senhor está falando, não vou confessar para os meus pais, e eu estou vivendo bem. Ô, meu irmão, minha irmã, aguarde para ver na vida dos seus filhos. Nós não somos seres apenas aqui e agora, a nossa descendência. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o contrário também é verdadeiro. Deus abençoa até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, mas amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que o aborrecem e não guardam os seus mandamentos. Pergunta para o seu vizinho: você sabe onde está escrito isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Jesus não anulou a lei? Ele disse que ele veio anular a lei? Ele disse que ele veio cumprir a lei. O que Jesus anulou foi o pecado que me separava de Deus e que te separava de Deus. O que Jesus destruiu de uma vez por todas é a nossa incapacidade de obedecer a Deus. E o que Jesus trouxe para nós de uma vez por todas é a nossa possibilidade de viver completamente destravados. Jesus trouxe isso para você e para mim. E o orgulho é um dos maiores impedimentos para nós destravarmos a nossa alma. Só há uma maneira de vencer a imoralidade sexual: buscando, através de uma decisão absoluta, o que é mais forte do que a carne. Pergunta para o seu vizinho: o que é mais forte do que a carne? O que é mais forte do que a carne? O Espírito. Não é à toa que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse: o reino de Deus não mais estará entre vós, o reino de Deus estará dentro de vós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As necessidades e os prazeres serão supridos, todos no seu absoluto e devido lugar. Como é que eu venço a imoralidade sexual? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu vi a Marcinha a primeira vez lá naquele ginásio. Cabelo até a cintura, calça jeans azul, bota preta até perto do joelho e um blazer verde cobrindo as nádegas a declarar. E eu pensei: é essa. Só preciso ver agora o frontal para ver se é do jeito que eu pedi para Deus. O espiritual determina o natural, o material. Deus, eu quero uma esposa assim, 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 assim. Descosta era tudo do jeito que eu pedi. Então agora eu quero ver a frente. A frente era tudo do jeito que eu pedi. E aí eu passei a lutar para conquistar. E até eu conseguir conquistar, eu tive pelo menos umas 100 oportunidades. Mas o que eu buscava em primeiro lugar? O reino de Deus. Como eu buscava em primeiro lugar o reino de Deus? Nas centenas de vezes que eu preguei em Santa Catarina, onde eu vi loiras maravilhosas de todo tipo, nenhuma servia para mim, porque eu queria aquela que Deus me mostrou.
Eu não fiquei dormindo com uma, agarrando a outra, fornicando com uma, pegando a outra. Eu esperei o tempo de Deus. Quantas pessoas querem que Deus mande alguém, mas elas vivem como os pagãos. Apareceu, carimbou, pá, não é esse, pá, não é essa. Deus não vai ter como dar, não. Como é que eu venço a imoralidade sexual? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas apóstolo, minha vida está difícil, eu não consigo. Mas você consegue assistir todas as séries da TV, você consegue responder todas as mensagens do WhatsApp, você tem Instagram, você tem Twitter, você tem isso, você tem aquilo, você só não tem tempo para Deus. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino da mídia, e a sua vida será sempre uma desgraça. Eu vou ser sincero, às vezes a gente fica meio receoso de ficar expondo os filhos. Porque tem gente que fica com raiva dos filhos da gente, só porque eles estão se dando bem. E às vezes quem fica com raiva é o diabo. E tem muito irmão que é parecido com o diabo. Ele não se alegra com os que se alegram, ele não chora com os que choram. Ele só está preocupado com ele mesmo. Pergunta para o seu vizinho, você não é desse time não, né, querido? Mas essa semana teve só 3 dias, domingo, segunda e terça. Alguém me perguntou, como é que vocês conseguiram fazer aquele filho de vocês que parecia um demônio mudar? Eu falei, nós enfiamos Bíblia nele garganta abaixo. Mas é certo enfiar a Bíblia garganta abaixo? E é certo o filho fazer tudo que quer, ficar trancado no quarto, vendo tudo quanto é porcaria pela internet? Não, não é certo. Ah, mas é que ele pode escolher, então tá bom, e deixa ele escolher. E aí fica com o filho do jeito que está. Quem é que paga o aluguel do seu filho? Quem é que paga o uniforme da escola? Quem é que dá arroz e feijão? Quando ele tiver a casa dele, a vida dele, ele faça o que ele quiser. Mas enquanto é você que patrocina tudo, ele tem que fazer o que você quer. E eu pergunto para você, Deus é assim ou não? Deus é assim. Você quer o que eu tenho para te dar, então faça o que eu quero que você faça. Mas e se eu não quiser fazer, Deus? Se lasque, querido. Deus é assim. Quem está me entendendo? Tinha tudo para ser capeta, mas vai ser anjo de Deus na terra, em nome de Jesus. Antes por obrigação, agora por opção. Mas vamos caminhar para o final. Como é que eu venço a imoralidade sexual? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Deus te dá prazer, vale mais para mim do que ter prazer, porque te dá prazer me satisfaz, e ter prazer fora da sua vontade me escraviza. Deus, eu quero te dar prazer. Tem um custo, mas depois vem a recompensa. Segunda trava mais difícil, a tal da ganância. O anseio por muito mais do que o necessário a qualquer custo e sacrifício pessoal, ou dos outros, ou meu, não importa. Se eu tiver que me sacrificar e sacrificar alguém para eu ter mais, eu vou fazer. Essa é também uma das travas mais perigosas e difíceis de ser removidas da alma do ser humano. Por quê? Você conhece alguém que não tem alguma necessidade? Esses dias a minha filha pediu para ir no shopping. Para ir no shopping, porque fazia 3 anos que ela não comprava calcinha. Adulto compra lingerie, mas criança compra calcinha.
Eu pergunto para você, existe alguma loja nessa cidade que a criança chega lá e fala assim: eu sou filho do apóstolo, eu sou filho do pastor, eu sou filho do profeta, preciso de calcinha, posso pegar de graça? Existe? Não. Existe algum posto de gasolina que abastece seu carro só porque você é crente? Não. Então, por que se desvencilhar dessa trava chamada ganância é tão difícil? Porque todos nós temos necessidades reais. E em nome da necessidade real, nós abrimos mão de sermos supridos e movidos pelo sobrenatural. Pai, posso comprar? Ô minha filha, você está merecendo. A mãe dela até mostrou a prova para mim. Quem aqui já usou cueca furada? Muitos é por necessidade, mas alguns é por gostar de coisa velha. Já entenderam o que eu quis dizer, né? Necessidades todos nós temos. Sonhos e desejos lícitos, todos nós também temos. E tudo nessa terra, meu irmão e minha irmã, é adquirido por preço. Não existe nenhum produto dado de graça, não existe nada que se dá de graça. Todos precisamos de dinheiro, de recurso financeiro. Olha aqui, nós mudamos para esse prédio. Mas por que nós estamos aqui? Porque graças a Deus o nosso povo atendeu o chamado e está sacrificando o que poderia guardar. E curiosamente, quase todo mundo que está participando não está tendo menos, está tendo mais, mesmo dando mais do que podia. Que mistério é esse, irmãos? Mas por que é tão difícil livrar dessa trava chamada ganância? Vou repetir, porque todos nós temos necessidades, temos sonhos e temos desejos lícitos que podem ser realizados. E porque tudo nessa terra é adquirido por preço. Nenhum produto é dado de graça. Todos precisamos de dinheiro, de recurso financeiro. E aí eu quero que você pergunte para o seu vizinho: e você acha que o seu Pai Celestial sabe disso? Será que Deus sabe? Sim ou não? E essa verdade, amados irmãos e irmãs, que todos nós temos necessidades, sonhos lícitos, tudo se compra a preço, ela acaba se tornando uma armadilha sutil, que pode desviar vidas da vontade de Deus e acaba então estabelecendo essa trava na alma. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Qual é a raiz de todos os males? Ter dinheiro? Qual é a raiz de todos os males? Precisar de dinheiro? Qual é a raiz de todos os males? Querer mais dinheiro do que o que precisa ter. Querer ganhar o dinheiro quando não é possível ganhar. Querer ganhar o dinheiro de uma vez só, que só pode ser possível você ganhar em um ano. Essa é uma trava muito sutil. Quantas crianças você conhece que estão se tratando de depressão? Porque os pais já as colocaram para fazer tudo quanto é curso, para que ela garanta que o que não vai faltar na vida dela é dinheiro. Quem conhece crianças assim? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Então não estou viajando. Realidade, o pai cobra tanto que a criança já está preocupada se ela vai passar no concurso que ela vai fazer daqui 15 anos. Porque parece que falar ganância é uma coisa boba, né? Que o apóstolo está viajando. Não! Isso está mais presente no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas mesas, do que o anseio pelo reino dos céus. É real?
Muitas pessoas abrem mão de andar no caminho de Deus, no chamado de Deus, por causa das necessidades financeiras imediatas. Eu estou precisando agora. Se Deus não der agora, eu vou dar um jeito de arrumar agora. E consegue. Porque uma das coisas que o diabo prometeu dar para Jesus era o quê? Os reinos deste mundo. Irmãos, eu estou dizendo aqui que nós podemos ficar sem trabalhar? Eu estou dizendo que nossos filhos não devem estudar e se preparar? Não, pelo amor de Deus. Muitas vezes pessoas abrem mão de andar no caminho de Deus, no chamado de Deus, por causa das oportunidades de ganhar muito dinheiro fora da vontade de Deus. Você conhece alguém? Eu conheço alguns. Eu conheço algumas pessoas que, se tem uma coisa que não vai faltar na vida dela por 10 gerações, é dinheiro. Mas fora o dinheiro, sabe o que mais que ela tem? Nada. Os filhos lindos, maravilhosos, super inteligentes, prestando para nada. O relacionamento conjugal valendo nada. E o que falta para essa pessoa das coisas da terra? Da terra, nada. Da terra, nada. Mas por que isso? Porque Deus quis isso para ela? Não. Porque a pessoa abriu mão da vontade de Deus para ganhar, fora da vontade de Deus, aquilo que pertence a Deus. Diga para o seu vizinho: o dono de tudo é o seu pai. Quantos filhos você conhece que estão ou que foram privados de crescer na companhia do pai, por ele ter aceitado uma oportunidade para ganhar um grande dinheiro em uma única viagem? Você conhece alguém? Aqui na nossa comunidade eu conheço pelo menos 2 filhas. Conheço, sei demais. O pai aceitou levar uma carreta, levar um carro, recheado do quê? Não, é 350 quilômetros, passou a fronteira, você passa o carro para outro, olha, vai resolver a sua vida, o que você vai ganhar nem 1 ano de serviço. E aí o cidadão pede oração ainda, vou fazer uma viagem. Ou você não sabe que está cheio de gente preso por tráfico evangélico? Você não sabe? O que é isso, irmãos? Qual é o nome disso? Ganância, engano do cão. E os filhos estão sofrendo, e o cidadão está mais pobre do que antes. 2 travas que precisam sair da alma do ser humano: imoralidade sexual e ganância. A ganância provoca intriga e discórdia entre os familiares. A ganância acelera a morte dos idosos pela disputa pelas coisas entre os filhos. Tem pais que morrem antes da hora, porque os filhos estão brigando antes de eles morrerem por aquilo que eles vão herdar. Quem conhece pai que morreu antes por causa disso, dá um sinal. Eu conheço casais cristãos que já quebraram o pau, e alguns que ainda quebram, porque a mulher quer devolver o dízimo e o marido, que é o dono do dinheiro, não quer. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão para saber. Eu conheço gente da comunidade evangélica Aliança Cristã. Aí o curioso fica: quem será, meu pai? Eu falei no começo 2 atitudes que mudaram o rumo da minha vida e meu destino. A primeira foi abrir mão da sensação mais maravilhosa que Deus deu para o ser humano. 19 para 20 anos. E só fui experimentar de novo dia 13 de janeiro de 2001. O dia do nosso casamento. Dia 13 de janeiro.
o número da sorte, 13. 1h pouco da manhã, eu falei para então agora minha esposa, minha ex-noiva, vamos embora, querida. Não, a festa está tão boa, vamos ficar mais aqui. Não, meu amor, vamos embora, eu estou esperando faz 30 anos por esse dia. Graças a Deus, 11 anos esperando. Quanto tempo esperei. Aprenda a esperar em Deus, vale a pena. E a segunda coisa que eu tive que abrir mão foi do meu maior sonho. Sabe qual era o meu maior sonho? É o sonho da maioria dos seres humanos. Qual é? Ganhar muito dinheiro. Nasci filho de um pai rico, que depois ficou pobre, ô desgraça. Nasce o pai cheio da grana, vai crescendo, tem tudo que quer, quando chega na idade boa, o pai fica miserável. E aí eu queria, porque queria ficar rico, trabalhando. E olha, chegou a minha vez. 20 salários mínimos, mais ou menos por mês, dando aula, 12 turmas de 30 alunos, 360 alunos, Deus operava milagre, quase ninguém desistia nas turmas que eu dava aula, cursos VIP, cursos por fora, ganhando bem. Aí o patrão falou assim, agora larga tudo e vai ser pastor lá na favela. Araçatuba, São Paulo, larga tudo e vai ser pastor na favela Mão Divina. E o patrão falou assim, larga tudo que eu vou te dar do bom e do melhor. Pergunta para o seu vizinho, tem lógica isso? E eu pergunto para você, acreditar em Deus tem alguma lógica? Mas desde que você se entregou para Ele, sua vida piorou ou melhorou? Desde que eu fui morar na favela, minha vida só melhorou. Em todas as áreas, inclusive nessa, de ter que abrir mão da minha ganância. E eu quero repetir, ganhar dinheiro é pecado? Ganhar muito dinheiro é pecado? Não, amar o dinheiro é pecado, não estou falando nada contra aqui. Quantos exemplos ainda, irmãos, eu poderia dar aqui? Mas ao invés disso, eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Como vencer a ganância? Pergunta para o seu vizinho, como vencer a ganância? Se prepare que eu vou dar a resposta. Olha lá. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão. O lugar da vitória para as nossas vidas, do destravamento total para as nossas almas, é o reino de Deus. É só no reino de Deus que você fica livre da imoralidade sexual. É só no reino de Deus que você fica livre da ganância descontrolada. É só no reino de Deus, aprendendo e praticando os princípios do reino de Deus, deixando o rei desse reino, o rei Jesus Cristo de Nazaré, governar por completo as nossas vidas, conforme o chamado específico dele para cada um de nós. Tem alguém aqui nessa igreja que algum dia recebeu a ligação de algum pastor perguntando, você não vai dar seu dízimo? Tem alguém? Tem alguém aqui que alguma vez deu algum centavo aqui, obrigado? Tem alguém? Tem alguém? Não tem. Louco. E essa congregação não tem nome no envelope nem de dízimo, nem de oferta. A maioria das pessoas que estão aqui desde o começo, quando chegaram não tinha carro, não tinha casa e andava de chinelo de dedo. E agora? As coisas Deus já acrescentou. Agora precisamos deixar Ele tirar totalmente as travas da alma.
Fique de pé, por favor. Logo eu vou pregar cada uma dessas mensagens de novo no domingo. Porque você lembra da primeira mensagem que eu preguei? Nem todo mundo. E eu deixei muito claro que é um exercício. É um exercício. Como é que você vai vencer a imoralidade? Dizendo, nunca mais eu vou virar o zoinho fora do lugar onde Deus preparou para que isso acontecesse. Porque eu quero buscar em primeiro lugar o reino. Eu não quero, eu não aceito, eu não vou fazer nada para ganhar dinheiro nenhum, se isso for me tirar do centro da vontade do meu Deus. Eu decido de todo o meu coração, ser alguém livre do ódio, do medo, dos complexos, de inferioridade, da imoralidade sexual e da ganância. Se você se aplicar para ficar livre dessas 5 travas, nenhuma trava será encontrada mais na sua alma. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quem é que vai cantar esse hino aqui para nós? Quem é que vai nos ajudar? Eu não quero cantar a capela, porque tem dia que a alma das pessoas não está muito afim de ouvir quem não canta direito. Não pode demorar mais do que 30 segundos. Fecha os teus olhos. E comece a ouvir o seu pai falando com você: meu filho, minha filha, a vida abundante foi comprada para você. Meu filho, minha filha, eu crucifiquei o meu filho na cruz do Calvário, para que você pudesse ser uma pessoa completamente destravada. Meu filho, minha filha, maior é quem está em você do que aquilo que ainda está em você e que não tem mais direito de estar em você. Ouça o pai te dizendo: o meu filho não veio para te condenar, ele veio para te absolver. Ele não veio para te pisar, ele veio para te levantar. Ouça o pai dizendo que você já é mais que vencedor. Diga para o pai: eu quero participar dessa obra que o Senhor diz que já está consumada. Eu quero atrair para a terra tudo que eu já tenho direito nas regiões celestiais. Eu quero ser alguém desprovido de travas, ainda que momentaneamente eu tenha que me privar de prazeres, ainda que eu tenha que abrir mão de conquistas nesse momento, para esperar no tempo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você e eu, nós somos a última geração antes da trombeta soar. Eu creio nessa verdade, e o mundo anseia pela manifestação da glória do nosso Pai através das nossas vidas. Nós não temos tempo mais para ficar presos em picuinhas. Nós não temos tempo mais para ficar observando uns os defeitos dos outros. Nós não temos tempo mais para ficar reclamando do pouco sal, do muito sal, da não salada ou da salada. Nós precisamos ser diligentes e deixar o Senhor nos curar, nos ajudar a nos tornarmos pessoas completamente destravadas, para que através de nós resplandeça a luz do Evangelho, para que através de nós milhares de vidas sejam transportadas o mais rápido possível das trevas para a maravilhosa luz do nosso Pai. Em nome de Jesus, cante com toda a força dos seus pulmões essa. Com uma melodia Ele me encontrou, me
cercou uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu medo me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Paizinho querido, nós estamos diante da Tua santidade, como filhos e como filhas, e como filhos e filhas de um Pai todo-poderoso. Nós queremos te dizer de todo o nosso coração: trabalhe em nossa vida, Pai, com força. Se nós quisermos desanimar, não deixe. Se nós quisermos desistir, nos proíba, nos repreenda. Pai querido, se a depressão quiser tomar a nossa alma, queime-a com o fogo do Teu Espírito. Pai querido, não deixe nenhum de nós vivemos diferente do que o Senhor tem para as nossas vidas, um plano específico e absoluto. Deus Todo-Poderoso, ajude cada um de nós a ansiarmos pelo Teu reino acima e antes de qualquer outra coisa. Dá-nos a convicção de que buscar primeiro o Teu reino não significa não mais usufruir das maravilhas dessa terra, ou de praticar aquilo que está alinhado à Tua palavra e é lícito e nós podemos. Dá para cada filho e para cada filha a convicção absoluta de que o melhor lugar para estar é no centro da Tua vontade, conhecendo e praticando os Teus princípios, contando com a Tua ajuda, para viver completamente destravado, para viver completamente livre,
para viver absolutamente desprovido de melindre, de pensamentos e sentimentos de inferioridades, de medos, de desejos, ó Pai, escravizantes. Paizinho querido, leve cada um de nós além, leva-nos além do que onde nós jamais pudéssemos ou pudemos imaginar que um dia chegaríamos. Em nome de Jesus, ó Pai, comunique para cada um dos meus irmãos que para o Senhor não há impossíveis, e que o que o Senhor tem para nós é sucesso em todas as áreas da vida. No teu coração não há fracasso, não há condenação para nenhum de nós, não há sofrimento sem causa. Dá para cada um aqui, Pai, a convicção do que melhor do que confiar em si ou depender de qualquer pessoa poderosa dessa terra é confiar no Senhor e depender do Senhor. Meu Deus, testifique no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que chegou um tempo de nós vivemos o Teu infinitamente mais em todas as áreas das nossas vidas. Por isso precisamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos apressar em vivermos completamente destravados, para que chegue até nós o que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, desde antes da fundação do mundo. É a minha oração, Deus poderoso, junto com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus de Nazaré. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Distribua pelo menos 10 abraços. E vai na paz do Senhor.